A notícia de que o benefício de prestação continuada, o BPC, para uma criança com autismo foi negado é uma situação muito frustrante. Mas a gente vai direto ao ponto aqui. Essa negativa do INSS, ela não precisa de jeito nenhum ser o fim da linha. Olhar para essa palavra indeferido depois de toda a espera, de toda a burocracia, é um balde de água fria mesmo. Bate um desânimo, uma sensação de injustiça, de que todo aquele esforço não valeu de nada. E olha, é super normal se sentir assim. E aí fica aquela pergunta martelando na cabeça, né? E agora? Acabou? Existe alguma chance de virar esse jogo e conseguir o benefício? E a boa notícia é que sim, existe muita esperança. Na verdade, essa negativa pode ser vista como o começo da jornada certa para garantir esse direito. Pense nisto aqui como um verdadeiro plano de ação. Vamos entender juntos por que o benefício foi negado e, o mais importante, como reverter essa decisão. Ok, então para começar, a gente precisa dar um passo para trás e entender por que isso aconteceu. Qual foi o motivo que o INSS deu para a negativa? Olha, na grande maioria das vezes, o motivo se encaixa em uma dessas 3 caixinhas. A mais comum de todas, a renda da família por pessoa passou um pouquinho do limite. A segunda, o perito do INSS achou que a deficiência não foi bem comprovada. E a terceira, algum erro mais básico, tipo o cadastro único desatualizado ou falta de algum documento. Provavelmente o caso em questão está aí. E quando o problema é a renda, é fundamental entender uma coisa. O INSS faz uma conta matemática absolutamente fria. Ele simplesmente soma o que todo mundo ganha, divide pelo número de pessoas e pronto. Se passar 1 centavo do limite, é negado. A conta não quer nem saber dos gastos gigantes que uma família tem com terapias, remédios, consultas. Simplesmente ignora a realidade. Certo. Com a carta de negação na mão, abrem-se 2 caminhos. E essa escolha, logo de cara, é talvez a mais importante para não perder tempo e aumentar muito a chance de sucesso. As opções são fazer um recurso dentro do próprio INSS ou entrar com uma ação na Justiça Federal. À primeira vista, o recurso parece mais simples, mais rápido, né? Mas será que ele é o mais eficaz? Vamos dar uma olhada? E aqui a diferença fica gritante. No recurso, quem vai analisar de novo é outro servidor do INSS usando exatamente as mesmas regras frias de antes. A chance de mudar a decisão é baixíssima. Agora, na Justiça, a coisa muda de figura. Quem analisa é um juiz federal. É feita uma nova perícia com um médico especialista de confiança do juiz. E o ponto-chave, a análise da renda é flexível, ela leva em conta os gastos. Por isso, a taxa de sucesso é incomparavelmente maior. Fica claro, então, qual caminho tem mais chance de dar certo, né? Por isso, vamos focar nessa que é a verdadeira virada de jogo, a ação judicial. É aqui que as regras podem mudar a favor da família. E o pulo do gato está aqui. A matemática da justiça é totalmente diferente. Ela é muito mais humana, mais conectada com a vida real do que a matemática do INSS, principalmente quando a renda da família fica um pouquinho acima daquele limite. Isso acontece por causa dos chamados gastos dedutíveis. O que é isso? A Justiça entende que o dinheiro gasto com o tratamento da criança não é uma renda que a família tem disponível, então esses valores podem ser abatidos da conta. A gente está falando de terapias, fono, TO, remédios, consultas, fraldas, até uma alimentação especial se for o caso. Vamos ver na prática como isso muda tudo. Pensa numa família de 4 pessoas, com uma renda total de R$ 1.800. Para a conta fria do INSS, dá R$ 450 por pessoa. Passou do limite, benefício negado. Agora, na Justiça, se essa mesma família comprova que gasta R$ 800 com terapias, a conta muda. A Justiça vai considerar que a renda real da família é de R$ 1.000, dividido por 4, 250 por pessoa. Agora sim, dentro do critério. É uma virada completa. E não é só a grana não, tem outro ponto importantíssimo, a perícia médica. Na Justiça é feita uma perícia do zero. E o melhor, não é com o perito do INSS. O juiz vai nomear um médico da confiança dele, um especialista para fazer uma avaliação totalmente isenta e muito mais aprofundada das reais dificuldades que a criança enfrenta no dia a dia. Beleza, então a decisão de ir para a justiça foi tomada. O que fazer agora? Como se preparar para essa batalha e aumentar as chances de vitória? Primeiro, vamos derrubar alguns mitos que atrapalham muito. Sabe aquela história que a gente ouve por aí? Ah, se o autismo for nível 1 ou leve, não tem direito. Esse é um dos mitos mais prejudiciais e muitos benefícios são negados por causa dessa ideia errada. Pois é, isso é um mito gigantesco. E não é achismo.
É uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O que o STJ disse é que o que importa não é o grau ou o nível no laudo. O que importa são as barreiras que a criança enfrenta, as dificuldades que ela tem de interação, de comunicação, de participar da vida social como as outras crianças. É isso que a justiça avalia. Agora, atenção máxima aqui, vamos falar da arma mais poderosa de todo esse processo, o laudo médico. Um laudo fraco, genérico, que só diz o diagnóstico e o CID, isso é praticamente um convite para o INSS e até para a justiça negarem o pedido. Então, o que um laudo forte precisa ter? Pensa nesse checklist. Tem que ter, claro, o diagnóstico com o CID. Mas também precisa de um histórico completo da criança, descrever com muitos detalhes quais são as limitações, as dificuldades dela, tem que indicar todas as terapias que ela precisa fazer. E para fechar com chave de ouro, o médico precisa concluir que aquelas dificuldades representam um impedimento de longo prazo. E para a gente encerrar, é fundamental ter uma coisa muito clara na mente. Quem busca o BPC não está pedindo um favor. Não é uma ajuda do governo, é um direito. Um direito que está na lei, garantido para quem precisa. Lutar por ele é, acima de tudo, um ato de justiça. A informação que a gente viu aqui é uma ferramenta poderosa. Com esse mapa em mãos, aquela frustração do começo do indeferido pode e deve se transformar em ação estratégica. A jornada pode até parecer um pouco assustadora, mas com a preparação certa, com os documentos certos, o caminho para garantir a segurança e a dignidade de uma criança fica muito mais claro e possível.